vamos gravar por blocos, tentando focar os diferentes assuntos sobre a questão do trabalho infantil, notadamente tentando abordar a questão da relação entre educação e trabalho infantil. Bem, falar sobre trabalho infantil é sempre tratar de uma questão controversa, né? O trabalho da criança, ele sempre foi utilizado historicamente, né? Porém, o trabalho era utilizado até a sociedade burguesa, até a Revolução Industrial, como um processo de aprendizagem e como uma participação de toda a sociedade nas diferentes formas de trabalho que se realizavam nas sociedades. Isto da sociedade primitiva até a sociedade feudal. Foi com a sociedade burguesa, particularmente a partir da Revolução Industrial, que o trabalho infantil passou a ser usado como exploração, isto é, uso do trabalho da criança objetivando a lucratividade do empreendimento, a lucratividade tanto da agricultura quanto do trabalho doméstico e do trabalho industrial. Os dados que se tem, principalmente da Inglaterra, em plena Revolução Industrial, são aterradores, né? Efetivamente é o uso do trabalho da criança em larguíssima escala, né? No proletariado, praticamente 50% do trabalho infantil era utilizado, e da população que se encontrava em situação de marginalidade, praticamente toda ela era usada para trabalho infantil, né? Nas mais diferentes funções, desde carregadores de matérias-primas até limpadores de chaminé. Praticamente as chaminés ainda em plena atividade, as crianças eram colocadas como bucha para estar limpando as chaminés. No que diz respeito ao trabalho infantil na contemporaneidade, apesar de haver uma campanha pela erradicação do trabalho infantil desde o pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da Unicef em 1946, e que vem promovendo várias convenções que buscam disciplinar o trabalho infantil, os dados ainda atualmente existentes são assustadores. Os dados da Unicef, referentes ao período de 1999 a 2008, informam que uma em cada 6 crianças de 5 a 14 anos de idade, isto é, cerca de 16% de todas as crianças dessa faixa etária, estão envolvidos com o trabalho infantil nos países em desenvolvimento. Para os países menos desenvolvidos, essa porcentagem sobe para 30% de todas as crianças, praticamente 1/3 de toda a população infantil está envolvido com algum tipo de trabalho. E os dados, por exemplo, referente à África, sobem para 35% o uso do trabalho infantil. Portanto, apesar das sucessivas campanhas em prol da erradicação do trabalho infantil,
é expressivo que 1/3 das crianças de 5 até 14 anos de idade ainda estão envolvidos com as mais diferentes formas do trabalho infantil. Com relação ao trabalho infantil no Brasil, apesar dos dados indicarem uma queda, né, e os dados do PNAD, eles são indicativos desta queda. Por exemplo, em 1992, 14,6% das crianças de 5 a 17 anos de idade estavam envolvidos com alguma forma de trabalho. Em 2009, cai para 9,8%. Em 2011, os dados do mesmo PNAD indicam uma queda para 8,6% das crianças de 5 a 17 anos de idade também estão envolvidos com alguma forma de trabalho infantil. Mas é importante observar que se tratam de dados oficiais, de dados que, portanto, apreendem, através da pesquisa domiciliar, a disposição das famílias em revelarem os filhos que estão executando algum trabalho. Agora, pesquisas realizadas aqui no município de Limeira, por exemplo, revelam que a quantidade de crianças envolvidas nas formas mais diversas de trabalho infantil continuam sendo muito expressivas, notadamente nos setores de produção em que se utilizam ainda do trabalho doméstico. Por exemplo, participei recentemente de uma dissertação de mestrado que indicava ainda hoje o forte uso do trabalho infantil nas famílias ocupadas com a fabricação, com a produção no setor de joias e bijuterias. Praticamente todas as famílias que terceirizavam, entre aspas, partes do trabalho da produção joalheira se utilizavam do trabalho de suas crianças e dos jovens na execução do trabalho. E vejam, neste caso, não se trata pura e simplesmente do trabalho diletante ou do trabalho como ajuda à família. Se trata do trabalho exploratório, do trabalho cujo princípio é a lucratividade para as empresas que se beneficiam desta modalidade de trabalho doméstico em parte da produção. Há vários trabalhos também mostrando o uso do trabalho infantil no setor têxtil, notadamente no setor de confecções, em que ainda também se utiliza de uma relação, de uma organização de trabalho familiar em várias etapas da produção, e também no trabalho agrícola ainda é comum o uso do trabalho infantil, e neste caso estamos falando do trabalho exploratório. Bem, certamente temos que fazer uma discussão mais profunda sobre a exploração do trabalho infantil. Notadamente quando o trabalho infantil ele tira da criança o gosto pela vida, o tempo para brincar, o tempo para se desenvolver fisicamente e tempo para estudar. Entretanto, no mundo em que cresce a barbárie, em que a violência crassa no tecido social
de nossa sociedade, sempre reaparece a pergunta controversa: é preferível a criança trabalhar e ocupar seu tempo ajudando a família? Ou é preferível que ela fique na rua, em más companhias, não aprendendo absolutamente nada? Certamente é uma questão controversa, que tem que ser enfrentada, e também a resposta, ela sempre é controversa. Do ponto de vista simplista, é preferível que a criança esteja sendo ocupada pelo trabalho. Mas não é pura e simplesmente sendo ocupada por trabalho. Se trata de um trabalho profundamente exploratório, em que há casos de sérios prejuízos físicos, inclusive no setor joalheiro, com perda das impressões digitais na realização do trabalho infantil. Como educador, à frente da Secretaria Municipal de Educação de Limeira, eu penso que as crianças e os jovens, em lugar de estarem na rua, ou tendo o seu trabalho explorado, qualquer que seja o setor, o lugar dessas crianças estarem em tempo integral é na escola. Na escola, em tempo integral e voltada a uma formação integral da criança e do jovem, nela deve ter tempo para brincar, nela deve ter tempo para o exercício físico, nela deve ter tempo para aprender a escrever, a ler, a contar, a cantar, enfim, nela deve ter um espaço para que as crianças se apropriem dos conhecimentos que são fundamentais de nossa sociedade. E estamos falando de uma sociedade letrada, de uma sociedade em que o desenvolvimento da ciência atingiu patamares elevadíssimos, né? Eu penso que nessa escola, além de todo esse tempo, também deve ter um tempo para o trabalho. Um tempo para que se articule o ensino com o trabalho. Não o trabalho exploratório, mas o trabalho como um princípio educativo. O trabalho no qual a criança aprenda a fazer. E ao aprender a fazer, ele desvele o sentido prático, a aplicação prática dos conhecimentos e dos desenvolvimentos mais básicos de todos os diferentes campos da ciência. Neste caso, não trata-se pura e simplesmente do trabalho diletante, de brincar a fazer um canteirinho no fundo da escola, né? Mas que a escola, se apropriando das diferentes formas do trabalho, propicie à criança e ao jovem o saber e o saber produzir, para que pura e simplesmente não considere, não ache que o alimento que vem em sua mesa seja resultado ou advenha da gôndola do supermercado, mas que ele saiba de onde vem o feijão, o arroz, o trigo, que encontra-se em sua mesa, né? Que não vem do saquinho que está na gôndola do supermercado, mas vem do trabalho no campo, do plantio do feijão, do plantio do milho, do plantio da mandioca. Que quando ele beba o leite, ele saiba que o leite não vem do saquinho que está na gôndola do supermercado, mas ele é resultado da atividade criatória do gado, da vaca leiteira, e o leite vem e é resultado desse trabalho.
que quando ele come o ovo, ele saiba que este ovo não vem da caixinha que se encontra na gôndola do supermercado, pura e simplesmente, mas que ele vem da atividade criatória de galinhas ou de codornas poedeiras e assim por diante. Acho que uma escola em tempo integral, necessariamente ela deve articular o ensino, as atividades físicas e o trabalho como aspectos indissolúveis do próprio fazer educacional.